lugar, agradecer bastante o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer a Cornélia, a Luísa, ao Departamento de Antropologia, enfim, é um lugar, uma instituição que me sinto muito ligado e eu tenho laços muito fortes, laços de afinidade, laços de proximidade, alguns trabalhos próximos, alguns trabalhos de colaboração. Então eu me sinto muito satisfeito de estar aqui e sempre aproveito para valorizar que eu tenho uma ascendência gaúcha também, né? Minha avó materna era gaúcha, então eu faço questão de afirmar. É inevitável, isso aparece no filme, é um filme que eu gosto, uma dimensão um pouco nostálgica sobre a construção de uma área de conhecimento que eu tive alguma importância junto com uma série de colegas. Quando eu comecei a estudar ciências sociais, eu vinha de um ambiente, eu falo sobre isso em outros lugares, em outros depoimentos, vou me repetir um pouco, mas é inevitável, porque também tem gente aqui que não sabe, que não ouviu. Eu vinha de uma família com muito interesse na vida intelectual, muito estímulo. Estudei em colégios muito bons, especialmente um, que era o Colégio de Aplicação, da antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Tive bons professores, fui um privilegiado, sob esse ponto de vista. Estímulo, ambiente. Em 1964, remoto, 64 para a maioria de vocês, eu fazia parte do movimento estudantil. Eu nunca fui um militante feroz, engajado, não lutei no Araguaia, devo deixar essas coisas bem claras, mas fazia parte do movimento estudantil. E no 31 de março, 1º de abril de 64, eu participava da resistência ao golpe militar, de uma maneira modesta, mas participava. E quando ficou definido que o governo legal tinha sido deposto, estava sendo deposto, estava em fuga, nós demandamos, né? Houve uma dispersão. Eu participei de um episódio, um dos episódios mais aterrorizantes da minha vida, na Cinelândia, que agora está sendo tão falada, que o Barack Obama vai fazer um discurso, na Cinelândia. Eu não fiz discurso, eu estava com um grupo de pessoas na Cinelândia, quando um grupo de oficiais saiu do clube militar, que é ali na Cinelândia, e ameaçado, grupos de oficiais que tinham sido ameaçados pela multidão, e atirou. Mataram várias pessoas. Né? Isso foi uma experiência que eu tinha 18, 19 anos. E demandamos, não foi uma retirada muito ordenada, foi uma cena debandada. Não vou dizer que corri, por ser um vexame excessivo, mas baixinha retirada rápida. Bom, e voltei para o meu bairro. Voltei para Copacabana, que é o bairro onde moravam meus pais, com quem eu morava. Família de classe média, mais ou menos sólida, de militares de alta patente. E fui para Copacabana andando, porque não tinha condução, enfim, havia dificuldade de transporte. Conseguimos uma carona em determinado momento, mas a maior parte do tempo foi a pé. Quando você chega a Copacabana, quando você sai do túnel, então eu me defrontei com um espetáculo inesquecível. Isso já faz parte das histórias que eu gostaria que ficasse com o mito de Gilberto Velho. Eu vejo uma multidão comemorando a queda do governo. Uma multidão de classe média, pelo que eu podia identificar. Meu olhar dizia,
isto é a classe média. Era uma grande festa, as pessoas estavam quase carnavalescas. Tinha havido antecedentes, havido marchas da família pela liberdade, contra a opressão. Veio um padre americano famoso, veio um pastor americano famoso, fizeram manifestações, acendiam velas. Havia todo um preparar ligado à classe média, que nós achávamos que era a classe média mais conservadora, mais setorizada, mais ligada aos setores mais retrógrados da igreja. Mas a festa de Copacabana era uma festa imensa. Eu sabia, e vinha saber depois com mais detalhes, que existiam pessoas que eu conhecia, que estavam trancadas nos seus apartamentos, longe de estar comemorando, estavam arrasadas, estavam chorando, estavam sobretudo queimando documentos que poderiam comprometer. Nessa hora eu fica pensando, que documento pode me comprometer? Uma carta de uma namorada pode ser comprometedor, livros. Né? Eu estava na Uni, algumas horas antes, um historiador brasileiro muito respeitado, pessoa muito digna, nos procurava tranquilizar, dizendo que não, imagina, os militares e a classe média vão se unir contra o golpe. Nós tínhamos informações, aí nós, somos eu e meu irmão, nós tínhamos informações familiares que não era bem assim. Nós tínhamos relações com famílias militares, né? Relações fortes, que não era bem assim, que, pelo contrário, as coisas estavam indo em direção oposta. Mas ninguém queria acreditar, as pessoas estavam na Uni. E disseram que não, absolutamente, que esse golpe não vai vingar. Então, a sensação de estarrecimento, de não conhecer a sociedade, de não entender quem são essas pessoas que estão comemorando a queda de um governo legal, democraticamente eleito, que por mais que fosse sujeito a críticas, que despertasse temores, e que fosse inábil e desastrado, todas essas coisas podem ser ditas, era o governo eleito, era o governo democrático. Democrático em termos formais. Era visto como uma ameaça à democracia por esses setores. Cada vez ficou mais evidente que era visto como uma ameaça à democracia e ao seu modo de vida. Mas que modo de vida é esse? Então, o que nós queremos saber, nós, aí sou eu, que visão de mundo, que percepção, que sentimentos essas pessoas têm? Como se veem? Como se colocam no mundo? O que é ameaça? O que está colocando em xeque? O que afeta? O que provoca tanto medo? E a verdade é que a bibliografia existente pouco tinha a dizer sobre isso. Então, eu me coloquei, de fato, no papel de uma pessoa que queria saber, conversando, discutindo com colegas. Não era uma aventura totalmente solitária, eu diante da lua à noite. Não. Era uma preocupação, era uma curiosidade intelectual associada a uma angústia política. A nossa geração é uma geração muito politizada, porque também empenhada, está inteiramente envolvida com o projeto político de reforma, né, as reformas de base. E aquilo foi um grande choque. A derrota fragorosa foi um grande choque. Então eu tinha uma motivação política e tinha uma motivação de conhecimento. E as duas coisas se acoplavam. Não se tratava de ser político ou de ser pesquisador. Eram as duas coisas que estavam no jogo. Eu era um pesquisador com preocupações políticas. Já como estudante, eu tinha tido a oportunidade de estudar, de trabalhar numa pesquisa, numa instituição que acabou já há muito tempo, que era o Instituto de Ciências Sociais, que era uma unidade de pesquisa que tinha na antiga Universidade do Brasil, que depois se fundiu com os cursos de História, Ciências Sociais e Filosofia
da Faculdade Nacional de Filosofia. Esse instituto era o Instituto de Ciências Sociais, onde eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas como Evaristo Moraes Filho, Maurício Vinhas de Queiroz, Ciro Martins, entre outros. E eu trabalhei especificamente com um setor, chamaríamos, com todas as aspas que quiserem, de classe média, que eram burocratas, a burocracia pública, federal, basicamente, mas não só. E eu entrevistava essas pessoas. Eu entrevistava. E enquanto isso, estava estudando antropologia. E aí aconteceu, foram acontecendo os episódios que não foi só o golpe que nos abalou tanto, foi o clima que se instaurou. Foi o clima que se instaurou, que foi se tornando cada vez mais radical, e era realmente muito impressionante perceber que pessoas que você conhecia, podia ser pessoas que você gostava, você tinha relações, apoiavam não só um golpe que tinha derrubado o governo, mas que apoiavam um regime truculento. Um regime truculento. Então, uns sabiam mais, outros sabiam menos, muitos não sabiam, muitos faziam questão de não saber, mas permanecia então esse desafio. O que motiva essas pessoas? O que é importante para elas? Então, esse espetáculo de Copacabana é um espetáculo inesquecível, porque eu tinha camadas médias, prefiro botar no plural, porque cada vez mais eu descobria que era plural, porque eram variados setores, não era uma coisa só, que eram tipos diferentes de classe média, vários níveis de renda, vários estilos de vida, várias percepções, não era uma coisa só. E ao mesmo tempo eu tinha o quê? Eu tinha Copacabana, um bairro importante, um bairro absorvente, sedutor. Eu falei, eu vou estudar camadas médias em Copacabana. E aí vem as coisas que me favoreceram, entre tantas. Eu me casei no 4º ano da faculdade, eu e minha mulher éramos colegas de turma. E ganhávamos uma meia bolsa da universidade, que era paga de 3 em 3 meses. Né? Mas os meus pais, generosamente, nos cederam um pequeno apartamento que eles tinham, que era usado para renda. Privilégio. Né? Privilégio. Tive isso. Fomos parar nesse pequeno apartamento. Esse pequeno apartamento ficava num prédio perto do prédio em que eu morava com meus pais, que era um prédio sólido, sob todos os aspectos, imponente, né? Famílias bem estabelecidas, muitos coronéis, alguns generais, almirantes, pessoas de uma sólida classe média, de muito prestígio, naquela época, então, de muito prestígio político. E fomos parar num prédio com centenas de pessoas, dos mais variados tipos, mas, sobretudo, uma camada média empobrecida, comparando com a que eu conhecia diretamente, com a qual eu vivia. Eram pessoas mais pobres, eram pessoas que eram quase todas inquilinas, não eram proprietários, eram quase todos inquilinos, e viviam em condições, na ocasião, para mim, talvez uma reação um pouco até preconceituosa, mas surpreendentemente precárias, porque faltava água, numa época que o Carlos Lacerda já tinha resolvido plantar água no Rio de Janeiro, aparentemente. Faltava água, os elevadores guinçavam, tinha muita briga no prédio, muito conflito entre os moradores. Eu falei, que mundo é esse? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Então, tinha uma pergunta-chave. Por que veio morar em Copacabana? Por que quis vir morar em Copacabana? E aí veio a antropologia. Nessas alturas eu estava lendo. Vou citar os autores que mais me impressionaram na época. Hoje em dia, não sei se é exatamente assim. Bom, já citado hoje, Evans Petty, Malinowski, Illich.
esses três os que mais me impressionaram na época. O que eu sabia? Que o que eles traziam sobre a densidade da vida das pessoas, sobre a complexidade de suas representações, sobre a sua inserção no mundo, sobre a sua religião, sobre a sua cosmologia, era de tal ordem rica que o que nós tínhamos sobre os nossos vizinhos, sobre nós mesmos, era calo, era muito pouco. Então, com muita modéstia e com poucos recursos, inclusive biográficos, na época, me aventurei para fazer um estudo a partir desse prédio, entrevistando e observando, fazendo uma etnografia. Etnografia. O que está em jogo é a percepção que eu estava lidando com universos heterogêneos que não podiam ser descritos de uma maneira simples e que era preciso tentar entender o que se falava muito na época, a ideologia, os valores, as representações, as crenças, e observar, e participar na medida do possível, conviver. Aprendi com a antropologia que isso não era uma mágica, mas que conviver com as pessoas, interagir com elas, se não resolvia todos os problemas, era a base para a possibilidade da construção de conhecimento. E aí você vai aprendendo que a etnografia é uma coisa complicada. Por mais boa vontade que você tenha, simpatia que você queira desenvolver em relação aos nativos, todas as aspas, eles têm seus valores, eles têm seus silêncios, eles têm seus segredos, eles têm suas antipatias, eles podem rejeitar o pesquisador, eles podem dar versões diferentes do pesquisador, eles podem mentir para o pesquisador, eles podem achar o pesquisador enjoado. Não vou entrar em detalhes, por questões éticas, mas sabemos de grupos que fugiram dos pesquisadores, de tão chatos que os pesquisadores eram. Né? Existe um caso clássico, posso falar, muito remoto, de um grupo indígena que forjou uma migração, que era pesquisadora. Forjaram a migração, foram todos provados, foram para a coisa do Rio, ficaram quietinhos. Crianças, idosos, pessoas mudos, e a pesquisadora gritava, mas eu vou com vocês, eu vou. Eles diziam, não, eles eram bem informados em antropologia. A gente para a Terra sem mar. Branco não pode ir. Isso é uma lição fundamental. O antropólogo pode ser muito cacete, como se dizer no meu termo, não entendam mal. Muito chato, muito invasor, e as pessoas não se dão conta disso. Então, há horas que é preciso saber recuar, bater em retirada, desistir, armar novas estratégias, novas maneiras de lidar com o universo. Agora, a etnografia é um instrumento de trabalho, um modo de trabalhar que caracteriza a antropologia. Narradores urbanos. Nós somos narradores. Nós somos narradores, herdeiros de uma tradição de narração da sociedade, no mínimo, da sociedade ocidental. A Odisseia é uma narração feita por Homero. E seja lá quem mais tenha colaborado com Homero no decorrer dos séculos. Narração. Nós somos herdeiros de uma tradição de narração. E especificamente a minha geração, ou toda ela, teve a oportunidade, dos seus setores mais afortunados, de ler a Comédia Humana de Balzac, alguma coisa de Flaubert, alguma coisa de Stendhal, alguma coisa de Dickens, alguma coisa de Machado de Assis, alguma coisa dessa de Queiroz. Né? Nós somos herdeiros
de uma tradição literária de narração, que é fundamental, e que a gente não costuma citar, que a gente não tem consciência necessariamente de quanto isso pode ter sido importante. Na minha geração, foi muito importante. E essas pessoas, esses autores como Balzac, foram autores que foram descobrindo o que era a cidade moderna. Baudelaire, o que era a cidade moderna, a grande cidade moderna contemporânea. Os antropólogos estavam fazendo pesquisa no final do século XIX, Boa já está no noroeste americano, no início do século XX está já o Radcliffe Brown, o Malinowski, o River já tinha feito sua pesquisa, mas ao mesmo tempo você tem escritores, tem uma tradição de narrativa literária, e nós temos a ver com isso. Lendo mais ou lendo menos, ou dizendo que leu, ou mesmo sem ler, mas recebendo notícias dessas narrativas. Então, a narrativa antropológica é um ponto de encontro, ela reúne várias narrativas, tanto literariamente como cinematograficamente. Está se falando sobre o quê? Visconti, Fellini, Rossellini, muito Rossellini, estão falando sobre desigualdade, exploração, relações de poder, heterogeneidade, variedade, estão falando sobre relações humanas. Então, mesmo que não fizesse parte do currículo oficial, era importante na nossa formação. Eu tive uma aluna, que para mim essa aluna é um exemplo extraordinário. Ela era muito pobre, filha de classe operária, fez Museu Nacional, mestrado e doutorado. Essa aluna, na casa dela, da família dela, ela me contava, não tinha um livro, não havia esse objeto, livro. Ela era estudiosa, ela tinha um bom desempenho nos cursos, e um dia chegou para mim e pediu o seguinte: professor, você pode fazer para mim uma lista de livros de literatura para que eu leia? Eu fiquei tão orgulhoso, tão feliz, fiz lá a lista e ela foi lendo. Mas o que é isso? Cultura geral ornamental? Não. É aumentar as possibilidades de tornar a sua narrativa, a sua construção de narrativa mais rica, mais sofisticada, mais sutil. Ou seja, ampliar e não estreitar. Muito obrigado.